Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo tentar responder à dúvida que me enviaste, inserida então no tema de trigonometria do 11º ano. Quer dizer, aqui a questão 3 tem então duas subquestões. Eu resolverei então cada uma individualmente. Passemos então à questão 3.1. Quer dizer, usando radianos, vamos usar apenas radianos nesta questão. Observa então a figura 24. Temos aqui uma bicicleta com duas rodas diferentes. Okay. Admite então que os círculos de centro em O e O', quer dizer, nas duas rodas, estão igualmente divididos em 10 e 8 partes. Quer dizer que este círculo maior está dividido em 10 partes e este círculo mais pequenino está dividido em 8. Questão 3.1. Escreva usando radianos, uma expressão geral das amplitudes dos ângulos que tem. A linha A. Quer dizer, começamos então aqui pela linha A. OA quer dizer que aquele pontinho quer dizer semirreta de origem em O e que passa por A para lá da origem, quer dizer que vamos ter aqui a nossa semirreta de origem no ponto O e que passa ali em A, será exatamente o nosso lado de origem do ângulo orientado. E OB, a semirreta OB, há de ser então o teu lado extremidade. O que quer dizer que para tu pensares no ângulo, quer dizer, o ângulo vai sempre desde o lado de origem em direção ao lado de extremidade. Quer dizer, há de ser aqui este alfa. E o que a gente pretende aqui é definir então a expressão geral das amplitudes dos ângulos que têm este ângulo alfa. Bem, o que tu terás que fazer aqui é descobrir em radianos de quanto é que será esta amplitude aqui deste arco, de A até B. Quer dizer, se este círculo está dividido em 10 partes iguais, e se tu queres isto em radianos, tu sabes que uma volta inteira é exatamente igual a 2π. O que quer dizer que cada um destes arcos, se o círculo está dividido em 10 partes iguais, basta que dividas 2π por 10 e há de ter a amplitude de cada um dos arcos, o que dá π sobre 5. Quer dizer que esta amplitude aqui é π sobre 5. Obviamente esta também será π sobre 5 e obviamente esta também será π sobre 5. E repara, se o teu ângulo tem como lado de origem OA e lado de extremidade OB, quer dizer que tu neste caminho de OA até B, nesta amplitude, há de percorrer aqui dois arcos exatamente iguais a π sobre 5. Mas como vais nesse sentido, este sentido é exatamente o sentido horário, que é o sentido negativo. Então quer dizer, este alfa há de ser menos π sobre 5, menos π sobre 5, ou seja, menos 2π sobre 5, mas como eu quero a expressão geral, quer dizer, há de ser este ângulo e depois mais k volta, sendo k exatamente o número inteiro. Então, mais 2kπ, obviamente com k pertencendo então ao conjunto dos números inteiros. Aqui pode estar a pensar, mas estás a meter mais 2kπ, quer dizer, se eu vou no sentido negativo, não seria menos 2kπ? Aqui é indiferente, se quiseres também podes meter menos 2kπ, não há problema nenhum. Não há problema nenhum, mas repara lá que, quer dizer, se tu vais daqui até aqui, né? Estás aqui. Se tu des uma volta neste sentido, vais parar aqui, que é o sentido negativo. E se eu der uma volta pelo sentido positivo, quer dizer, também vou parar no mesmo sítio. Então, quer dizer, aqui o sinal do 2kπ é mesmo ao teu critério. Pode ser mais ou menos. Eu normalmente escolho mais, não há diferença nenhuma. Está certo, não é mesmo? Tudo bem. A linha A já está. Passemos então à linha B. Quer dizer, na linha B há de se pegar então no outro círculo e há de ter O' A', quer dizer, com origem O como lado origem, e há de ter então O', B' como teu lado extremidade. O que quer dizer que o teu ângulo há de fazer exatamente este percurso. Mais uma vez, estás aqui no percurso neste sentido horário, que é negativo. Quer dizer, vais ter que saber aqui quanto é que é a amplitude de cada arco. Quer dizer, se isto está dividido em 8 partes iguais, sabes que uma volta inteira é 2π, divides em 8 partes iguais e está a te dar exatamente π sobre 4. Como deslocas no sentido negativo, quer dizer, aqui há de ser menos π sobre 4, o outro também há de ser menos π sobre 4, o que quer dizer, eu vou chamar então este ângulo como sendo beta, e então vou definir a expressão geral para beta. Terás então menos 2π sobre 4, mais então 2kπ, ainda com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Aqui em 2π sobre 4 podes fazer ainda uma pequena simplificação, porque 2 quartos é exatamente equivalente a 1 meio, sendo assim podes escrever isto como menos π sobre 2 e a coisa está feita. Bem, passemos então à questão 3.2, que são um conjunto de 3 alíneas.
Admite então que o raio da roda maior é exatamente igual a 1 metro. Quer dizer que tu sabes aqui que este raio há de ser exatamente igual a 1 metro. E o raio da roda menor há de ser exatamente igual a 0,5. Tudo bem. Opa, que eu até gosto de meter isto. Eu até gosto de meter isto em fração. Há de ser um meio. Tudo bem. Linha A. Quando a roda maior dá 100 voltas, quantas voltas dá a roda menor? Quer dizer, esta questão é interessante, porque tu repara, o segredo, a chave do problema é em tu saberes que exatamente a distância percorrida pela roda maior há de ser exatamente a mesma que a distância percorrida pela roda mais pequena. Quer dizer, repara que a bicicleta, ao andar, né, a distância que esta roda vai percorrer aqui na estrada há de ser a mesma do que a outra, só que a outra é mais pequena, há de dar mais voltas, como é mais pequena, há de girar mais rápido e exatamente na mesma distância. O segredo disto é tu dizeres que a distância percorrida pela roda maior há de ser igual à distância percorrida pela roda mais pequena ou menor, como quisesse chamar. Então quer dizer, qual é a minha ideia? Eu quero saber quantas voltas deu a roda menor exatamente na mesma distância. Então vou tentar perceber qual foi a distância percorrida, né? Porque tu tens aqui que a roda maior deu 100 voltas, então através desse dado eu vou conseguir perceber exatamente qual foi a distância percorrida por esta roda quando deu exatamente 100 voltas. Quer dizer, e aqui a ideia, a distância percorrida pela roda maior, quer dizer, como é que tu podes pensar nisto? Repara que se des exatamente uma volta, a distância percorrida aqui na estrada, tu se abrisse exatamente aqui o círculo por uma linha, havia-te dar exatamente uma volta, quer dizer, ele anda uma distância exatamente igual ao perímetro, ok? Então quer dizer, importa saber o perímetro aqui da roda maior. É isso que eu farei aqui. O perímetro da roda maior há de ser exatamente igual a 2 πr, ou π vezes o diâmetro, como quiser chamar. Se tu sabes que o raio é exatamente igual a 1, então se o raio é igual a 1, quer dizer, o perímetro há de ser 2π vezes 1, obviamente que é 2π metros. Agora, para eu saber a distância percorrida em 100 voltas, o que terás de fazer aqui é simplesmente uma regra 3 simples. Tu sabes que uma volta, ela descreve exatamente, ela anda exatamente numa volta, uma distância equivalente exatamente ao seu perímetro, que será então 2π metros. Então quer dizer, se percorres 100 voltas, qual será a distância percorrida? Quer dizer, isto é um cálculo fácil de fazer, porque fazes 100 vezes 2 a dividir por 1, obviamente que dá então 200 metros, e esta é a tua distância percorrida pela roda maior, que há de ser igual à distância percorrida pela tua roda mais pequenina. A questão é que a roda é mais pequena, há de dar mais voltas. Tudo bem. Agora, eu vou tentar perceber aqui o que me pedem, quantas voltas dá a roda menor. Importa também saber, podemos tratar uma regra 3 simples, o perímetro da roda mais pequena. Quer dizer, há de fazer a mesma forma, quer dizer, 2πr, mas a questão é que o raio da pequena é 1 meio, então há de ter 2π vezes 1 meio, quer dizer, os dois até simplificam, o que isto há de dar exatamente π metros. O perímetro da mais pequena são exatamente π metros. Agora, para saberes quantas voltas é que a roda mais pequena deu exatamente nesta distância, é voltares a fazer uma regra 3 simples. Quer dizer, tu sabes que numa volta, a roda mais pequena anda uma distância exatamente igual ao perímetro, ou seja, π metros. Então, quantas voltas é que a roda pequena tem que andar se percorreres uma distância exatamente igual a 200 metros? Eu penso que aqui, exato, quer dizer, eu tenho aqui assim, porque quer dizer, isto falta aqui não é só 200, mas sim 200π, quer dizer, 100 vezes 2π não dá 200, mas sim 200π, ok? Agora é que está certo. Tudo bem, aqui vou então substituir o 200 por 200π. Já estava a achar aqui alguma coisa de estranho. Quer dizer, estas situações às vezes acontecem. O que é que eu estava a achar aqui estranho? É que se eu não tenho aqui o π, repara, tinhas 200 vezes 1 a dividir por π. Quer dizer, e 200 a dividir por π já não me dava um número inteiro. Quer dizer, não quer dizer que eu tivesse que dar voltas inteiras, mas não me parecia que neste exercício parecia mesmo que eu desse exatamente voltas inteiras, porque este raio é exatamente metade do maior. Então detectei que talvez tivesse cometido algum erro nos cálculos um pouco mais assim.
Tudo bem. Sendo assim, então o número de voltas percorrida pela roda menor há de ser exatamente igual a 200π vezes 1, quer dizer, tudo bem, a dividir por π. Cortas os π's e sabes então que a roda menor percorreu 200 voltas exatamente na mesma distância. Passemos então à linha B, que nos perguntam exatamente qual é o comprimento do arco AB. E o comprimento do arco AB há de ser exatamente aqui o comprimento deste arco. Quer dizer, tu neste tipo de exercícios a lógica disto há de sempre fazer uma regra 3 simples e precisas exatamente sempre de saber, neste tipo de exercícios, qual é a amplitude aqui deste arco. Se depois tiveres um setor, há de ter que perceber qual é a amplitude do setor circular, que vai cair aqui na questão C. Quer dizer, tens de saber este alfa, né? Quer dizer, já vinha de trás que este alfa seria exatamente, está dividido em 10 partes, tinhas 2π sobre 10, que é π sobre 5. Quer dizer, se como tens aqui dois bocados, este alfa seria exatamente igual a 2π sobre 5. Estou aqui também, neste tipo de exercícios, quando pedem comprimento do arco, há de ter que fazer o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência nada mais é que o seu perímetro. Será exatamente 2πr, sendo que o raio da circunferência maior é exatamente igual a 1, quer dizer que o teu perímetro é 2π metros. A partir deste momento, depois de teres o perímetro total, ou o perímetro, quer dizer, só pode ser total, não é? E depois de teres o ângulo, aqui a amplitude do arco, é só fazeres uma regra 3 simples. Tu vais dizer que o ângulo todo, né, a volta inteira, que são 2π, equivale ao comprimento total, ao arco maior, que podes ter uma circunferência que é exatamente o seu perímetro. Equivale então ao comprimento do perímetro, ou seja, a 2π. Repara que isto é um ângulo em radianos, isto é um perímetro em metros. Assim como se tiveres aqui um ângulo alfa, onde este teu alfa é exatamente 2π sobre 5, há de corresponder exatamente ao comprimento do arco AB. Sendo que tu aqui, isto obviamente em radianos, há de fazer a regra 3 simples, 2π sobre 5 vezes 2π divididos por 2π, para nisto, 2π sobre 5 vezes 2π, mas depois tu divides por 2π, quer dizer que estes 2π simplificam e ficas exatamente com o comprimento de 2π sobre 5 metros. Ok? E tens então o comprimento do teu arco menor AB. Aqui a questão de ser o arco menor quer dizer é o caminho mais curto, né? Entre aqui o ponto A e o ponto B. Porque existe, se fosse o arco maior é fazeres o caminho mais longo aqui por trás. Ok? Este caminho aqui a roxo seria o arco maior e este caminho aqui a verde seria o teu arco menor. Tudo bem, passemos então à questão C. Qual é então a área do setor circular definida pelo ângulo ao centro A' ou linha B'? Quer dizer, estamos então aqui no círculo menor. O ângulo ao centro A' ou linha B' é exatamente este ângulo aqui, ao qual eu vou chamar alfa, e já sabemos que este alfa vinha atrás, era exatamente π sobre 2 radianos. Tu agora queres a área do setor circular. O setor circular é uma porção de círculo. Há de fazer uma estratégia idêntica aqui à linha B, mas em vez de trabalhares aqui com o perímetro, há de ter que fazer a área, né? Há de ter que fazer o setor maior. Num círculo é exatamente a área, é tudo. Então a área é exatamente igual a πr quadrado, sendo que o raio da mais pequena é 1 meio, tu há de ter π vezes 1 meio ao quadrado, o que te vai dar π sobre 4, quer dizer, isto em metros quadrados. Quer dizer, a partir do momento em que tens a amplitude do setor circular e tens a área do círculo, é só montares outra vez a regra 3 simples. Quer dizer, a área do círculo, que é exatamente π sobre 4 metros quadrados, isto corresponde a um ângulo exatamente de 2π, que é o ângulo todo, que é a volta inteira, radianos. Assim como, quer dizer, qual é a área do setor circular, se eu tiver então uma amplitude, em vez de ser 2π, se tiver exatamente π sobre 2. π sobre 2 radianos. Neste momento é só fazer a regra 3 simples, quer dizer, o teu x há de ser igual a π sobre 2 vezes π sobre 4. Não sei porque é que escrevi 6. Vezes π sobre 4 vezes π sobre 4. A dividir então por 2π, quer dizer que há de ser a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, ou seja, 1 sobre 2π. Quer dizer, isto dá-te então π vezes π, e aqui dá 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16. Aqui dá 16π, quer dizer, os π's podem cortar 1, e tens então que a área do setor circular há de ser então π
sobre 16 metros quadrados. Obviamente que faz sentido, porque repara, π sobre 2 é 90 graus. E repara que isto é exatamente um quarto. Há de ser um quarto do teu círculo. E repara, se é um quarto do teu círculo, há de ter um quarto da área. E um quarto de π sobre 4 é exatamente π sobre 16. E isto está então resolvido. Bem, fica aqui então a sugestão para a resolução destes exercícios. Espero que tenhas percebido. Alguma questão também deixa o comentário ou então falamos pelo chat, ok? Fica então aqui desde já um grande abraço. É sempre um prazer ajudar. Bem, até sábado.